Fala galera, professor André aqui falando, tá? Eu fiz um vídeo anterior discutindo com vocês a questão da reta tangente, tá? No vídeo anterior eu criei um appletzinho chamado reta tangente atividade 1 e agora eu quero que vocês façam junto comigo a reta tangente atividade 2, tá? Quem começou pela 2, abra um vídeo anterior, posso até deixar um cardzinho aqui para vocês acessarem a atividade 1 e saber do que nós estamos, o que nós estamos querendo fazer. Então a ideia aqui é a gente encontrar a equação da reta tangente a essa função f aí, essa função verde, tá? Equação da reta tangente a essa função verde, passando pelo ponto A. Tá bom, gente? Então a gente já começou a fazer isso na atividade 1 e a gente vai dar continuidade agora nessa atividade 2, aqui nesse appletzinho que eu criei no GeoGebra. Observe que eu tenho uma reta aqui que ela não é tangente no ponto A, tá? Ela é secante no ponto A. À medida que eu dou o zoom aqui na vizinhança do ponto A, eu vou ver que essa reta vermelha, ela não se confunde com a função. Ela não se confunde com essa função que está desenhada em verde, tá? A reta tangente deveria haver uma aproximação da reta à curva na vizinhança do ponto. A gente fala que a reta está se confundindo com a curva, à medida que a gente dá o zoom aqui nessa região perto do ponto A, porém essa reta não acontece isso. Mas a vantagem de ter uma reta secante é que eu consigo calcular o coeficiente angular. E se eu consigo calcular o coeficiente angular dela, eu consigo encontrar a equação da reta. Como que eu calculo o coeficiente angular? O coeficiente angular é calculado fazendo a tangente, tá, do ângulo que essa reta faz com o eixo x no sentido anti-horário. Para a gente calcular essa tangente, a gente tem que pegar esse triângulo retângulo que está mostrando aí no applet e dividir aqui a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando a gente faz isso, a gente tem o coeficiente angular dessa reta vermelha aí, que é a reta secante. Como que eu vou calcular esse cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo? O ângulo está aqui, tá, gente? O ângulo está por aqui, ó. Tá? Como é que eu calculo esse cateto oposto aqui? Basta eu subtrair a medida do f de x menos a medida do f de a. Tá bom, gente? Ou seja, eu tenho que subtrair o 32,5 do 19. Tá? Tá até a expressão aqui embaixo, o coeficiente angular da reta de tangente é f de x menos f de a, que é igual, dividido pelo x menos a. Tá? O x menos a seria essa medida aqui, ó, do cateto adjacente, esse de baixo aqui. Ó. Tem que fazer o x menos o a, tá bom, gente? Se eu realizar essa divisão, eu vou ter o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu estou fazendo aqui 32,5 menos 19, tá aqui, ó, dividido pelo 10 menos 1. Tá? Isso está dando 1,5 e ele aparece aqui na equação da minha reta. Tá? A ideia que eu mostrei na atividade anterior é a gente fazer o x tender a A. Tá? Como que eu vou fazer o x tender a A? Eu vou movimentar esse ponto x aqui, ó, até ele se aproximar do A. Quando eu vou fazendo isso, a minha reta, que é secante, ela vai tender a ser uma reta tangente. Mas o que eu mostrei na atividade anterior é que quando o x vira o a gente tem um problema para calcular o coeficiente, porque as coordenadas do ponto A ficam exatamente as mesmas coordenadas do ponto P, ou seja, as coordenadas 1 e 19 vai ficar no ponto A e 1 e 19 também no ponto P, eu não vou conseguir calcular o coeficiente angular. Então, como fazer para calcular o coeficiente angular da reta tangente, que é essa que está chegando? Quando eu chegar aqui e encostar no ponto A, na abscissa A aqui, quando o x virar A, vocês vão ver qual é o cálculo que eu tenho que fazer para encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Vai aparecer aqui na formulazinha de baixo, olha. Encostei no A, tá? O x agora está tendendo a f de x está tendendo a f de a. Então, o cálculo que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar aquela fórmula do coeficiente angular, que é um ΔY sobre um ΔX, ou um ΔF sobre um ΔX, que é o f de x menos f de a, dividido por x menos a. E eu tenho que calcular o limite dessa função quando o x tende a A, tá? O limite foi calculado aqui pelo GeoGebra, está dando 6. Observe que ele aparece aqui na equação
da reta tangente, ó, y igual a 6x mais 13, tá? É óbvio que aqui a gente está usando um software para fazer isso, mas em breve eu mostro para vocês como que a gente faz isso algebricamente, né, no cálculo aí do papel. Beleza, pessoal? Agora estejam atentos que eu vou fazer uma atividade 3, porque além dessa fórmula, tá? Limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a A. Além da gente usar ela para calcular o coeficiente angular da reta tangente, a gente pode usar uma outra fórmula equivalente a ela para encontrar esse coeficiente angular, que no próximo vídeo eu vou dar um nome mais especial para eles, tá bom, gente? Até lá, hein? Forte abraço.